Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos retornando para o nosso bate-papo, continuando o nosso assunto que é o autismo. Retornamos à nossa conversa e agora quero, em primeiro lugar, agradecer toda a audiência que eu estou tendo. A gente está com um pouco, eu vou mudar de profissão, brincadeira. Mas é muito bom contar com a sua audiência, saber que o assunto está sendo interessante e que tem bastante gente nos seguindo e acompanhando todo o nosso raciocínio. Ainda faltam, né, alguns comentários, assim, isso aí podia aumentar, o nosso like, o nosso dislike, tá certo? Estamos aqui, queremos nos sentir úteis, podendo tirar a sua dúvida, tá? Vamos lembrar aí que estamos no Facebook e no Instagram, como @doutora Silmara Oficial, e no YouTube como Silmara Castelar Rodrigues. Não deixe de seguir a gente. Nós vamos desenvolver assuntos muito interessantes. Voltando ao autismo, a gente tinha parado em como você podia começar a fazer os primeiros diagnósticos através do que a criança apresentava. Então, vamos fazer um resumo rápido. É aquela criança que tem dificuldade de fala, e ela já está com 2 anos e pouquinho. É aquela criança que você chama o nome dela e ela não atende. É uma criança que foca muito pouco num brinquedo. É uma criança que anda na ponta dos pés. Ela tem aquele movimento dos dedos da mão que eu expliquei para vocês, né? Que é a hiperflexão dos dedos, quando ela vai pegar um objeto. Esse aí foi basicamente o que eu falei. Vou continuar agora. Então, aquela criança que está brincando, ela adora carrinho. E aí ela põe um carrinho do ladinho do outro, sempre do mesmo jeito. Tem criança que ela está brincando, além dela enfileirar o carrinho, ela tem sempre uma sequência de cor. A mesma sequência ela usa. Então, o autista, basicamente, ele faz tudo sempre da mesma forma, né? E ele fica fechado naquele mundo. Então, ele é cheio de manias, ele não dá bola para quem está do lado. Então, se eu não dou bola para quem está do lado, se eu não interajo com o meio, se eu não olho para as pessoas, o aprendizado é muito difícil. A gente só aprende, lembra uma outra lá que eu falei assim, que o seu filho ele vai ser o reflexo do que você é, porque ele está prestando atenção em tudo que você faz e ele vai fazer igual. Então, o aprendizado do ser humano é pura imitação. Mas se a criança não presta atenção, se ela não interage com o meio, ela não consegue imitar e ela não vai aprender. E aí a gente tem, assim, casos de autistas que começam a ler sozinhos. Não só em português, mas em vários idiomas. Autistas que fazem a conta de cabeça e aprenderam sozinho, mas eles não conseguem ler um número. Autistas que tocam e interpretam música muito bem e nunca estudaram música. Então, isso é um dom, sabe, que vem e que ele não sabe nem por que ele tem aquilo. De repente, ele faz e você que fica maravilhado, tá certo? Para ele é o normal. É aquilo que ele consegue fazer dentro daquele mundo fechadinho dele. Então, com toda essa problemática de eu ser metódico, então eu brinco sempre do mesmo jeito, eu não aceito outro tipo de montagem de carrinho, eu não aceito outro tipo de brinquedo. Eu como muitas vezes sempre a mesma comida. Então, eu tenho pacientes autistas que eles comem só arroz com ovo. E tem outro que come arroz com frango, mas tem que fazer bolinha, não pode ser de garfo e faca. O que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar isso. Né? A educação do autista, e quando a gente faz o diagnóstico e começa a tratar do autista, a gente tem que quebrar essa situação para que esse autista venha a interagir com o mundo. Aí ele vai poder aprender a falar, ele vai poder aprender as coisas da escola, ele vai poder aprender a brincar com as crianças. Vai ter que Esse caminho é longo, você vai ter isso através das terapias, né? Então, nesse caso, o terapeuta é essencial. E tanto é que hoje, nos convênios, tá certo?
As terapias para autistas, o número é ilimitado. Você não tem mais aquele número restrito. Ah, pode fazer 30 sessões de psicologia, 30 sessões de fono. Não, é ilimitado o número da terapia. E esse terapeuta tem que interagir com essa criança, tentando fazer quebrar, sabe, essa rotina dela, as manias que ela tem, para que ela aceite o novo e que ela consiga aprender. E isso na vida do autista é com tudo, viu? Tem aquele autista que ele só dorme de um lado da cama, tem aquele autista que para dormir ele só vai dormir com aquele travesseiro, ele só senta naquele lugar. E eu falando uma coisa assim para você, né? Você fala assim, nossa, eu conheço um monte de gente que faz isso, não é autista? Um monte de gente que faz isso é autista, né? Só que de um grau muito levezinho, que não chegou a atrapalhar a vida dele. Então, aquele cara cheio de mania, tá certo? Que ele tem mania para tudo, né? Aquele cara que ele tá numa festa sempre isoladão. Se alguém vai conversar com ele, ele responde e tal. Isso muito provavelmente é um grau leve de autismo, que no decorrer da vida dele, ele conseguiu contornar e ele foi aprendendo outras coisas, mas ele não se sente bem em lugar nenhum, a não ser no meio e no mundo dele. Então, são pessoas que têm aquela carapaça que é difícil você entrar. Então, quanta gente você agora vai parar e vai pensar, né, que tem essa característica? Ou então, aquela pessoa que começa a trabalhar e nada dá certo, aquela pessoa que o mundo não gosta dela, né, todo mundo persegue. E daí você vai tirando várias problemáticas psiquiátricas e psicológicas. Então, quando uma criança, a primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico, né? Às vezes, esses pais precisam de um certo tempo para poder entender o que é o autismo, que uma grande dúvida é assim, ai, doutora, mas ele vai conseguir ler e escrever? Ele vai se desenvolver? Olha, o autismo não tem nada a ver com a inteligência da criança. A criança, muitas vezes, é até mais inteligente do que a média. Nada, não tem nada a ver com a inteligência. Ele não é um retardado, ele não é nada disso. Ele é uma pessoa que tem problemas sérios cognitivos. Então, a vida dele em sociedade, seguir regras, né? Prestar atenção, andar sobre, assim, por exemplo, toda a regra que tem numa escola, na sua casa, quando tem hora para banho, hora para isso, hora para aquilo. Se ele não assimilar isso, ele simplesmente não dá bola, ele vai fazer do jeito dele. Então você tem muita metodologia para trazer esse autista para a realidade, né? Então, a gente faz o diagnóstico até esses pais se convencer, então a gente às vezes manda ler muito na internet, manda pesquisar muito, porque quando você fala a patologia é aquele choque, né? A gente manda ver se tem característica, tá certo? Se você analise seriamente, você percebe, não dê uma desculpa. Porque quanto antes você aceitar essa patologia e quanto antes você começar o tratamento dessa criança, melhor resultado você vai ter. Nós hoje temos técnicas maravilhosas para tratar com autismo, uma delas é a metodologia ABA, mas a metodologia ABA, ela tem limite de idade para começar. Você não pode começar a ter um método ABA com uma criança de 8 anos de idade. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce você tem esse diagnóstico, maior é o seu sucesso no tratamento. O tratamento consiste de terapias e, muitas vezes, de medicamentos. Os medicamentos, eles são aplicados logo de início, quando essa criança tem esse grau de autismo, onde ele junto tem uma agressividade importante. E essa agressividade pode ser para com o outro, como para ele mesmo. Muitas vezes, na frustração, né? Ele não consegue fazer aquilo, ou não consegue entender, ou ele não quer ir para aquele lugar. O jeito dele se manifestar é se autoagredir. Então, você tem crianças que se mordem, crianças que batem a cabeça na parede, criança que se joga, criança que se estapeia, tá certo?
Essa é a autoagressão, né? A automutilação. E tem aquele que vai agredir quem está na frente dele, né? Tentando fazer ele entrar num banheiro, que às vezes o banheiro não é reconhecido como território dele, então ele não quer entrar de jeito nenhum no banheiro. Que ele tem que ir na casa da avó e ele não quer ir, ele não quer nem entrar no carro, então começa aquela briga toda. E essa criança vai agredindo quem está do lado. Então, quando eu tenho um paciente assim, que ele é muito agressivo, tanto para as pessoas como para ele mesmo, a gente logo entra com um remédio para que eu possa mudar o humor dessa criança, né? Para que eu possa mudar a percepção dela do mundo. E para a gente fazer esse tipo de coisa, os medicamentos que nós usamos, lógico que para a criança é uma dose pequena, mas são os antipsicóticos, né? É a risperidona, é o aripiprazol, crianças maiores a quetiapina. Então eles são antipsicóticos, mas eles agem muito para estabilizar esse humor. A criança fica mais calma, ela dorme melhor, ela consegue ter uma outra percepção de vida. Muitas vezes você começa a dar o remédio, aquela criança que não atendia pelo nome, ela passa a atender. E isso facilita também o trabalho dos terapeutas. Eu fui para trás, devia ir para frente, falar uma coisa antes. Sempre a gente vai dar como primeira escolha o uso de não usar a medicação. A gente vai tentar fazer com que essa criança inicie o tratamento com os terapeutas. Veja que são casos extremos, onde a gente tem agressão e a gente sabe que a criança não vai no terapeuta se ela não tiver um remédio, é que a gente medica primeiro. Agora, se for um autista, assim, bem comportadinho, tá certo? Que até ele não gosta, mas ele chora, mas ele não bate em ninguém, ele não se agride, não existe um risco para ele. Muitas vezes a gente espera começar as terapias para ver o quanto essas terapeutas conseguem lidar com ele. Às vezes, muito bem, que você não tem nem que dar um remédio, e outras vezes não. Apesar dele não ter aquela agressividade, a terapeuta não consegue sair com ele, ela não consegue progredir com ele. Quais são as terapias que a gente indica? A gente indica a fonoaudióloga, e que muitas vezes ela vai usar uma metodologia que chama PECS. Aí ela vai mostrando a rotina por fotografias para a criança. Olha, você acorda, você vai tomar banho. Então ela vai pondo numa sequência. A psicologia, a ABA, e a terapia ocupacional, com integração sensorial. O terapeuta ocupacional, ele trabalha muitas vezes com a motricidade fina, né, que é esses dedos que têm que ser trabalhados, e com a sensorial, porque a criança autista, ela tem uma hiperacusia, ela escuta muito, então às vezes um barulho que para você não incomoda, para ela é ensurdecedor e enlouquecedor. A grande maioria se manifesta com fogos de artifício, né? Quando chega o fim do ano, eles ficam desesperados. Outros é a descarga de casa. Então, cada um tem uma sensibilidade. Outros não têm essa sensibilidade. Mas o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar com tudo isso. No decorrer dos nossos bate-papos, nós vamos começar a falar de cada um, tá certo? Qual a função dele, como esse pai e essa mãe podem ajudar no início da terapia, o que você deve fazer em casa. E no decorrer de como nós vamos caminhando, né, com o assunto, é lógico que a gente vai abordar, tá certo, essa criança dentro da escola, o que ela merece ter dentro da escola e como pode ser o desenvolvimento dela na escola, e vamos dizer assim, na escola é normal. Essa escola que, né, eles tanto prezam com a integração social, né, a inclusão de qualquer criança. Será que essa inclusão está bem feita? Você que tem um filho autista, porque a gente só pensa no problema quando a gente sente esse problema muito de perto, né? Você mãe, você pai de autista, tio, tia de autista, os avós de autista. Agora chegou a vez de você falar o que você pensa da educação que é dada para um autista.
O que você acha das terapias? Se você já conseguiu chegar nas terapias. Se você conseguiu passar no médico e se você mantém esse acompanhamento médico de perto. Chegou a vez de você falar. Chegou a vez de você falar para mim, para que eu possa te ajudar. Para você, o meu muito obrigado por toda essa audiência. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Espero a sua curtida nas nossas redes sociais. Bye, bye.